Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, boa tarde ou boa noite, o dia, o horário, enfim, que você for ouvir este áudio. Vamos dar continuidade em nossa série, o privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Estamos na quinta parte. Nós estamos falando nessa quinta parte, não é? É o subtexto, né? Ou subtítulo, o subtema, enfim, o propósito de Deus para uma geração que se afastou dele. Neste bloco 2, vamos estar refletindo sobre o cristão como um agente de esperança. Vivemos em uma época marcada por incertezas. Enquanto a tecnologia ela avança, muitos corações permanecem vazios. Em meio ao progresso material, cresce a ansiedade, a solidão, o medo do futuro e a perda do propósito. Diante dessa realidade, Deus ele continua levantando seu povo para levar esperança a uma geração que muitas das vezes já não sabe onde encontrá-la. A esperança que o cristão oferece ao mundo não é um simples otimismo ou um pensamento positivo. Ela está firmada em uma pessoa, e esta pessoa trata-se de Jesus Cristo, ou Jesus ou Cristo. Nele é que de fato encontramos a verdadeira paz nas tempestades, a força diante das dificuldades e a certeza de que Deus ele permanece no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. O apóstolo Paulo ele nos escreve, o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 15, ele nos fala que antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão o temor a qualquer que vos pedir a razão que há em vosso. É a razão, aliás, é a razão da esperança, né, que há em vós. Este versículo, esse trecho, não é, da epístola de São Pedro, ele nos ensina que a esperança cristã ela deve ser visível. As pessoas precisam perceber, através da nossa maneira de viver, que existe algo diferente em nós. Quando enfrentamos as dificuldades com confiança em Deus, quando escolhemos perdoar em vez de guardar ressentimento, rancor, mágoa, raiva, ódio, e por aí vai, né? Então, quando nós também permanecemos firmes diante das provações e provocações, nós estamos dentro disso tudo, testemunhando que a nossa esperança ou a nossa vida, não é? Ou o nosso futuro, ela não depende das circunstâncias odiernas. Ser um agente de esperança de Deus, em Deus, ou de Cristo, por Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo, significa estarmos dispostos a enxergar as necessidades do próximo, ainda que nós também temos as nossas próprias. Muitas das vezes, uma palavra de encorajamento, uma oração sincera, uma visita, um gesto de generosidade, ou simplesmente ouvir alguém com atenção, pode ser um instrumento usado, pode ser instrumentos, né, usados para que Deus, ou por Deus, para que dessa forma possamos restaurar uma vida, até mesmo uma família. Jesus, ele dedicou seu ministério às pessoas que haviam perdido a esperança. Ele acolheu os rejeitados, consolou os aflitos, restaurou os enfermos, libertou os oprimidos e anunciou que havia um novo caminho para todos os que desejassem voltassem para Deus. Como seguidores de Cristo, irmãos, nós somos chamados a continuar essa missão. Não podemos permanecer indiferentes ao sofrimento das pessoas. O Evangelho nos impulsiona a agir com compaixão, levando não apenas palavras de conforto, mas atitudes que revelam o amor de Deus. Vivemos em uma sociedade onde muitos conhecem o desespero, mas poucos experimentaram ou experimentam a verdadeira esperança
quando vêm as tempestades intempéries da nossa existência. É exatamente nesse contexto que Deus nos ouve ou nos envia como testemunha do seu reino para outras pessoas. A nossa esperança deve levar paz onde existe conflito, fé aonde existe dúvida e amor aonde existe indiferença. Isso não significa, meus queridos irmãos, que nunca enfrentamos lutas em nossa própria vida. Mas o cristão também ele passa, né, por momentos difíceis. Mas aí está a diferença, é que caminhamos, não é mesmo em meio às dificuldades, nós caminhamos sustentados pela promessa de que Deus jamais nos abandonará. Antes sim, que Ele está conosco em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Nossa esperança está fundamentada, fincada, alicerçada na fidelidade de Jesus Cristo e não nas circunstâncias da vida, da nossa existência humana. Haja vista, nós somos peregrinos nesta terra. Esta terra não é a nossa nação. Não somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, peregrinando na terra. Somos peregrinos, estamos de passagem. Logo, nesse deserto que nós passamos, nessa terra árida que estamos caminhando, nós somos apenas estrangeiros neste mundo que não mais pertence a nós. Essa é a nossa esperança. Logo, tudo é momentâneo. Logo, tudo é passageiro. Logo, tudo é efêmero. E tudo que fazemos é para o louvor e glória de Deus. Cada cristão pode ser um instrumento para reacender a esperança em um coração abatido. Talvez nunca saibamos o alcance de uma palavra de fé ou de um gesto de bondade, mas Deus ele usa pequenas atitudes para realizar grandes transformações. Que possamos viver de tal maneira, meus irmãos, por aqueles que nos cercam, que estes encontrem em nós ou através de nós o reflexo da esperança de Deus que existe em Jesus Cristo, que é transmitida através da nossa existência. Então, que as nossas vidas, elas anunciem, elas proclamem, elas declarem todos os dias que ainda há salvação, que ainda há restauração e que há ainda um futuro preparado por Deus para aqueles que nele confia, que nele espera e que jamais o abandona, mas se mantém fiel às suas promessas, como está na palavra. Porque, meus queridos, todo o propósito de Deus para esta geração não é apenas para que conheçam a esperança, mas que encontrem na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho, por meio do testemunho nosso, que ele é fiel, permanece fiel e é fiel com todos aqueles que decidem segui-lo, que decidem olhar para ele, independentemente das circunstâncias. Haja vista, como eu já disse, tudo é momentâneo. Tudo é passageiro. Um dia todas as lágrimas serão secadas. E outra, enquanto choramos aqui, temos esta fé, há um anjo que recolhe com taça e apresenta diante de Deus. E há nas mansões celestiais, santos e santas, a igreja espiritual que continua a interceder por nós, que aqui estamos diante do trono de Deus, através do Espírito Santo, junto a Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel, que é o nosso Redentor e nosso Salvador, diante de Deus Pai. E este dá ordem aos seus anjos a respeito de todo aquele que é fiel a Ele, para que esteja sustentando, segurando, guardando, livrando, que esteja em todo o tempo com Ele, inclusive, se for necessário, até mesmo na hora da morte, para que este suporte e jamais largue, deixe a fé ou perca a esperança nas promessas de Deus deixada por Jesus Cristo. Meus queridos, dito isto, reflita, medite e vamos para o próximo bloco, terceiro bloco da parte 5
desta caminhada, desta série que estamos aí refletindo sobre o privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.